Olá, pessoal. Então, iniciando aí a nossa 15ª aula, e a última, né? Nesse vídeo nós vamos falar de duas aplicações, Real Options, de enxergar a empresa como uma opção também, e vou apresentar um exemplo de construção de curvas de juros a partir de contratos derivativos de juros. Tá? Esse vídeo vai ser um vídeo curto. Basicamente, eu só vou comentar sobre essas aplicações. Tem muita teoria, muita coisa envolvida aí por trás, especialmente em Real Options. Real Option é um campo, existe no mestrado um curso só sobre Real Options, né? E longe de mim querer esgotar, desculpe, o assunto aqui em 15, 20 minutos. Nós já vimos diversas aplicações, vimos como calcular, como estimar a distribuição neutral risco a partir do preço de opções. Vimos como os derivativos podem nos fornecer um termômetro para o mercado, né? Um termômetro do grau de nervosismo, via aí a volatilidade implícita e via a taxa do CDS também fornece esse termômetro. E agora aqui são essas duas últimas aplicações. Existem outras, né? Eu limitei aqui, senão a gente não acaba mais o curso. Na verdade, eu até imaginei que iam ser 5, 6, 7 vídeos, mas acabamos chegando a 15 vídeos. Eu resolvi fazer os vídeos curtos, também acho que eu falei demais em alguns momentos, e o vídeo curto acabou aumentando aí naturalmente o número de vídeos. Tá? Mas vamos lá, vamos iniciar aqui essa nossa última aula. Vou compartilhar aqui a minha tela e vou começar aqui já apresentando, né, a página inicial aí de um paper do Merton, On the Price of Corporate Debt. Então, é um paper aí do Robert Merton, que é o mesmo Merton lá do Black & Scholes. Lembra que a fórmula de Black & Scholes, tem gente que acha que é mais honesta, e eu concordo, chamar de Black, Scholes and Merton. Tá? Então, Merton que ganhou o prêmio Nobel, né? Devido aí justamente esse trabalho. Né? Então, sem sombra de dúvida, uma fórmula para calcular o preço de opção, uma das fórmulas mais importantes da economia e de finanças. Bom, mas vamos lá. Qual foi a ideia do Merton nesse paper? Esse paper, se não me engano, é de 1974, já bem antigo. Teve uma ideia muito legal. Merton, nesse paper, ele tem a sacada de imaginar uma empresa como sendo uma opção de compra sobre o seu ativo com strike igual ao passivo. Tá? Então, olha que legal. Uma empresa pode ser vista como uma opção de compra. Uma opção de compra sobre o seu ativo com strike igual ao seu passivo. Então, está lá da contabilidade, ativo e passivo. Tá? Vamos ver por que isso. Vamos tentar analisar através de um exemplo bem simples por que essa ideia é verdadeira. Então, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Considera uma holding e essa holding tem um único ativo, que são ações. Por exemplo, ações de Petrobras. E o passivo é representado por um único pagamento, valor de face D e vencimento daqui a um ano. Então, a empresa ela só vai fazer um pagamento. A dívida dela se resume a isso, a fazer um pagamento, tá, daqui a um ano, no valor de face igual a D. Tá? O que acontece se a empresa ficar inadimplente? Ela entrega o seu ativo, certo? E passa a ter valor zero, faliu. Mas ela entrega o seu ativo para os credores e eles vão lá dividir esse ativo da forma ilegal, pode ter alguma preferência para um receber primeiro, outro não, enfim. O fato é que ela entrega seus ativos para os credores e faliu, passa a ter valor zero. Certo? Então, quais são as condições aí para a empresa dar calote? Ela ficar inadimplente? Bom, vamos lá. Se chegar daqui a um ano e as ações de Petrobras estiverem valendo mais que D, o que ela vai fazer? Ela pega as ações, vende e paga
a dívida D. E ganha quanto? A diferença, certo? Ela vai ganhar, ela vai estar valendo a diferença entre as ações de Petrobras e D. E se as ações de Petrobras estiverem valendo menos que D? A ação de Petrobras caiu, está valendo menos que D. Bom, aí a empresa ela vai à falência, certo? Ela entrega o seu ativo. Olha, meu ativo está menor que o meu passivo. Se o meu ativo está menor que o meu passivo, quebrei. Fui à falência. Entrego as ações de Petrobras para os credores e fali. Agora, observa o seguinte. Observa como é que é o valor da empresa daqui a um ano, em função do seu ativo, que são ações de Petrobras. A gente botar num gráfico, a gente veio fazendo gráficos aqui. Se as ações de Petrobras estiverem valendo menos que D, então aqui está D. Se as ações de Petrobras estiverem valendo menos que D, a empresa vale zero. Ela quebra, certo? E se as ações de Petrobras estiverem valendo mais que D, a empresa ganha exatamente a diferença entre as ações de Petrobras e D. Então, a partir daqui, eu começo a ter uma reta crescente, uma reta ascendente. Ok? E esse gráfico aqui a gente já viu diversas vezes, né? Um gráfico assim, ó, vem lá no eixo X e depois sobe. Já viu diversas vezes. É o gráfico do payoff de uma call. Então, a empresa pode ser vista como uma call. Mas como é que é essa call? É uma call cujo ativo objeto é o ativo da empresa e que o strike é justamente o passivo da empresa. Tá? Então, que ideia legal, né? Que ideia legal, que modo interessante da gente ver, enxergar uma empresa. Ora, com isso, a gente consegue fazer o valuation da empresa, calcular o valor de mercado da empresa. O valor de mercado da empresa é o prêmio, né? O valor atual, né? Hoje, não daqui a um ano, valor hoje. O valor atual da empresa é o prêmio desta opção. Mas nós conhecemos várias técnicas para calcular prêmio de opções. Por exemplo, o modelo de Black-Scholes é uma forma de se calcular um prêmio de opção. Então, a gente aplica este modelo nesta opção e vamos ter como resultado o quê? O valor de mercado da empresa. Baseado nessa ideia, a KMV, uma empresa chamada KMV, ela usou o modelo de Merton, daí combinação chamada modelo Merton-KMV, para estimar a probabilidade de default, de calote de empresas. Tá? Qual foi a sacada da KMV? A sacada da KMV foi o seguinte: vamos pensar em empresas negociadas em bolsa de valores. Ora, a empresa está sendo negociada em bolsa de valores, eu tenho o valor de mercado dela. É só olhar a cotação, né, da ação e multiplicar pelo número de ações. Então, eu tenho o prêmio daquela opção. Eu sei o valor do prêmio daquela opção. Aquela opção que representa a empresa. Tá? Ora, usando um modelo, por exemplo, como o modelo de Black-Scholes, eu consigo calcular a volatilidade implícita. E essa volatilidade implícita vai estar referente a quem? Ao ativo da empresa. Tá? Ora, se eu sei como o ativo é volátil, se eu tenho a ideia da volatilidade do ativo, eu consigo estimar a probabilidade desse ativo ficar abaixo do seu passivo e, portanto, a empresa dá calote. Tá? Então, a ideia da KMV é essa. Ela observa o preço de mercado da empresa. Mas a empresa é vista como uma opção, como uma call. Ao observar o prêmio da call, eu tenho a volatilidade implícita. E essa volatilidade, no caso da empresa, é a volatilidade do ativo da empresa. Tá? E aí eu consigo o quê? Estimar a probabilidade desse ativo no futuro ficar abaixo do passivo. E se o ativo ficar abaixo do passivo, a empresa fica o quê? Inadimplente. Tudo bem? Então, essa é a ideia aí do modelo KMV. É claro, pessoal, que existe uma série de detalhes aí que eu estou pulando, né? O meu exemplo ali foi super simples. Né? Eu tinha uma empresa cuja única dívida, o passivo, desculpa, era uma única dívida, o seu passivo era uma única dívida vencendo exatamente daqui a um ano. No mundo real, isso não acontece. A empresa tem um passivo, são várias dívidas
vencendo em momentos distintos do tempo. Tá? A gente tem também dificuldade para conhecer o ativo, pode ter alguma coisa intangível. Então, enfim, tem toda uma série de dificuldades para colocar o modelo para funcionar. Mas a KMV trabalhou nisso e fez uma bela engenharia, né? Uma bela engenharia para pegar um resultado teórico e construir algo prático. Tá? Eu acho um resultado muito bonito, uma ideia muito interessante da empresa. Os resultados foram muito bons. Hoje a KMV, né? A KMV foi adquirida pela Moody's, se não me engano, em 2002. Tá? A Moody's, que é uma empresa aí de rating, né? Ou seja, o que é um rating? O rating é uma opinião de um especialista sobre a qualidade creditícia de uma empresa. Muito bom você ter um método para calcular a probabilidade de default. Fica muito mais fácil você dar uma opinião sobre a qualidade creditícia da empresa tendo esse número, a probabilidade de default da empresa. Mas é algo muito bonito. Eu acho talvez um dos resultados aí, uma das aplicações mais bonitas de engenharia financeira, né? O cara pegou ali um modelo do Merton, vamos botar isso para funcionar, quais são as adaptações, quais são as hipóteses adicionais que nós temos que fazer, e colocaram de fato para funcionar, fizeram uma empresa baseada nessa ideia aí do Merton. Se vocês procurarem aí no Google, não vou entrar em detalhes, né, mas se vocês procurarem no Google Merton KMV Model, vai vir um monte de referência, tem um monte de artigos explicando os detalhes. Tem alguns detalhes que a KMV não gostava de divulgar, mas enfim, o fato é que se vocês procurarem no Google, quiserem ler mais sobre o modelo da KMV, a literatura é farta, não vou discorrer aqui em detalhes sobre isso. Vamos passar então para falar um pouquinho de Real Options. Né? O que é uma Real Option, uma opção real? Uma opção real é o direito que você tem de alterar o caminho, né, de um projeto, de um negócio. Então, por exemplo, eu posso ter a opção, tem uma empresa, um negócio, estou montando um negócio, eu posso ter a opção de expandir esse negócio no futuro. Tá? Ou posso ter a opção de quê? De reduzir a capacidade dele, ou abandonar um negócio. Tá? Então, quando a gente tem uma empresa ou um negócio qualquer, está cheio de opção ali dentro. Opção de expansão, opção de adiar o investimento. Não vou fazer esse investimento agora, vou deixar para fazer no futuro. Enfim, qualquer negócio, qualquer projeto, está cheio de opção ali dentro. E opção tem valor. Já dizia Black-Scholes, né? Opção vale. Tá? Então, é muito interessante a gente avaliar projetos baseado nessas real options. Vê um exemplo aqui sobre poço de petróleo, um exemplo didático que acho que vai melhorar aí o entendimento do que é uma real option. Suponha que eu tenho um problema de comprar um poço de petróleo. Tá? E vamos supor o seguinte, os custos iniciais são $100 mil. O que são esses custos? Você tem que fazer contratar um advogado para registrar em cartório, você tem que fazer um levantamento, depois que você comprar, você tem que fazer um levantamento, enfim, sobre a área, um estudo geológico, alguma coisa assim, enfim. Não importa, você tem um custo aí, no nosso exemplo inicial, se você adquiriu o poço de $100 mil. Custo de extração do barril ali é $20 mil, $20 por barril. O custo para extrair cada barril vai ser $20. O preço do petróleo está em $25 por barril e a gente estima que esse poço aí produza 10 mil barris por ano. E eu vou supor que isso aí é perpétuo. Tá? Claro, nenhum poço é perpétuo, mas é um prazo muito longo, 60, 70 anos, 50, 30, enfim, um prazo muito longo e cada ano 10 mil barris. E um projeto desse envolve uma taxa de desconto de 10% ao ano. Então, vamos lá. Qual é a rentabilidade que eu tenho a cada ano mantido o preço do petróleo a 25? Eu vendo o petróleo a 25, o custo é 20. Portanto, eu ganho $5 em cada barril. Vou estar produzindo 10 mil barris e eu ganho quanto? $50 mil.
Então, esse poço, em termos de rendimento, ele vai me dar o quê? Uma perpetuidade, né? Porque eu estou supondo aí que a produção é perpétua, de US$ 50.000 por ano. Tá? Como é que eu faço para trazer uma perpetuidade a valor presente? Divido pela taxa. Tá? Divido pela taxa. E, além disso, eu tenho o custo inicial de US$ 100.000. Então, como é que é o VPL, aí, o valor presente líquido desse poço? Eu tenho menos 100 mil, que eu vou ter que pagar logo no início, mais o quê? Pegar todo esse fluxo de US$ 50.000, está aqui, ó, 25 menos 20 vezes 10 mil, então é 5 vezes 10 mil dá US$ 50.000. Pegar todo esse fluxo e trazer o valor presente. Como eu tenho uma perpetuidade, se você não lembrar, procura aí no Google, valor presente de uma perpetuidade, é você pegar as parcelas e dividir pela taxa mesmo, não tem mais a taxa, não tem nada disso não. É você tomar aí um limite, né, e vai perceber que isso aqui é dividir a parcela pela taxa. É uma conta bem simples. No caso aqui, a taxa de 10%. O resultado disso aqui vai dar US$ 400.000. Então, o investidor deveria, segundo essa ótica, o investidor deveria pagar no máximo US$ 400.000 por esse preço, né? Por esse posto, desculpe. Se ele fosse participar de um leilão, né, o lance máximo que ele poderia dar seria US$ 400.000. Mas não está certo isso não, porque existe a opção aqui, uma real option aqui clara, que é que o investidor ele pode adiar a extração, né, condicionando aqui a ter um preço maior, tá, do petróleo. Então tem uma opção, tá? Ele tem a opção de quê? De adiar a extração. Se o preço do petróleo estiver muito baixo, então, não, vou deixar parado aqui. Quando o preço do petróleo estiver alto, eu extraio. E aí eu aumento o meu ganho. Tá? Então a gente deve, na hora de avaliar esse poço de petróleo, a gente deve se preocupar com essas real options, né? A possibilidade que o investidor, que o dono do poço, se comprar o poço, tem de o quê? De adiar a extração. Tá? Caso o preço do petróleo esteja baixo. Isso aí entra na conta do valor do poço. Tá? Então, poço é uma opção. O poço de petróleo, na verdade, é uma opção. Tá? É uma opção que você tem, né? Que você exerce quando o preço do barril do petróleo está acima do custo de extração. Na hora que a gente faz a avaliação do poço do petróleo, a gente deve considerar essa real option. De modo geral, uma empresa ela pode ser interpretada como um conjunto de projetos e opções reais no futuro. Tá? Então, uma empresa ela tem projetos e opções reais de expandir, de adiar, enfim. Portanto, o valuation dessa empresa deve ser feito via o quê? Técnicas de avaliações de opções. Técnicas essas que nós estudamos aqui. Eu apresentei para você. Dizer que a gente estudou foi muita pretensão minha, mas eu apresentei para vocês. Tudo bem? Então, bem legal, né? Real Option é uma ideia também bem legal. E tem aí a quantidade de trabalho que existe sobre Real Option. Nos mestrados, no mestrado do EMEC, tem um curso sobre Real Option. O aluno faz um curso só sobre Real Option, né? Para você ver a importância. Tese de mestrado, tese de doutorado, tratando de Real Options. É um assunto aí bem amplo. Aplicação de derivativos. Isso aí mostra que é importante vocês estudarem derivativos, não só para negociar, né? Eu vou ficar tradando opção de Petrobras aqui, querendo ganhar dinheiro. Não, tem outras aplicações. Coloco aqui 2 trabalhos. Um do Stuart Myers, é um trabalho de 76, e aí talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos a tratar essa questão de real options. Tem um outro trabalho que eu coloco aqui desse lado, está aqui, ó, que é a tese de doutorado do Otávio Tourinho. Otávio Tourinho, que é professor de economia
E ele tem uma tese que também é bastante citada aí na área de Real Option. E ele fez, justamente, aplicou esse conceito de Real Options para fazer o valuation de recursos naturais, como, por exemplo, um poço de petróleo. Tá? Então, é um trabalho de um brasileiro que é bastante considerado aí, né, no meio acadêmico e na área de Real Option. Okay? Ele foi orientado, se não me engano, pelo Leland, que é um grande acadêmico aí da área de finanças. E esses dois trabalhos vocês conseguem aí procurando na internet, mas está aqui mais, o objetivo aqui foi mais ilustrar do que recomendar a leitura deles. Eu acho que tem outros livros, tem livros textos sobre Real Options, em que vocês encontram de forma muito mais didática e muito mais completa do que esses trabalhos, que são trabalhos antigos. Bom, por fim, a gente pode usar aí os derivativos para construir curva de juros. O que é uma curva de juros? Uma curva de juros é a relação entre taxa de juros, zero cupom, taxa de juros de um título sem cupom, taxa de juros à vista, e a relação dessa taxa com o prazo. Então, via derivativos, por exemplo, via o contrato DI futuro, é um contrato de juros, contrato futuro de juros negociado na B3, a Bolsa negocia esse contrato para vários prazos, esse contrato simula aí um título zero cupom, e a partir da taxa desse contrato, a gente observa pontos da curva de juros. Tá? Então, para cada DI futuro que está sendo negociado, representa aí um ponto da curva de juros. Aqui eu tenho um exemplo de uma curva de juros no dia 14 de 8 de 2007. Na verdade, aqui eu tenho os pontos que representam as taxas embutidas em vários contratos de DI futuro. E a partir desses pontos, que vem aí de um contrato derivativo de juros, contrato futuro de juros, eu tenho aqui informações sobre a curva de juros. Agora eu preciso fazer algum mecanismo de interpolação para obter a curva suave, a curva completa. Tá? E aí existem vários métodos, Cubic Spline, modelos paramétricos, a lá de Nelson e Sieg, enfim. Aí já é outra área, já é área de renda fixa, tá? Não é aqui o curso de derivativos. Mas o ponto é que o contrato derivativo DI futuro, que é um contrato com muita liquidez, fornece informações, os pontos bases, para você construir a curva de juros. Bom, pessoal, então aqui finalizo aí esse curso, finalizo aqui com essa aplicação de curva de juros. Espero aí que vocês tenham aproveitado e que sirva aí para, pelo menos, passar esse final aí de quarentena, de pandemia, ocupado estudando aí os derivativos. Vou terminar aqui, tá? Abraço para vocês, tudo de bom.